Bem, meus queridos amigos, hoje eu gostaria de apresentar para vocês esta obra aqui, de Epaminondas Bittencourt, chamada A Vanguarda, o Modernismo em Minas Gerais, o Percurso Modernista. Esta obra aqui eu achei bastante interessante, estava aqui localizada na minha biblioteca há bastante tempo, e aí eu decidi apresentá-la para vocês neste vídeo de hoje. Eu gostaria de realizar a leitura dela e eu gostaria também que vocês me acompanhassem até o final, e depois deixassem no campo dos comentários a opinião de vocês. Eu adquiri essa obra por intermédio de um amigo meu, que é motorista de caminhão, faz vários carretos aqui dentro de Belo Horizonte, que certa vez encontrou uma cliente que estava jogando várias obras fora. E como meu amigo não é um colecionador de livros, ele acabou repassando essas obras para mim. E essa daqui em específico eu achei bastante interessante, tá? Tanto pro seu estilo, né? Tudo muito bem definido, muito bem apresentado, olha só. Capa dura, as imagens todas em alta resolução. Eu andei folheando essa obra e achei bastante interessante. Vocês sabem muito bem que eu sou um cara muito crítico em relação ao modernismo. Tanto que um dos primeiros vídeos aqui no canal, um deles mostra aí eu falando a respeito do Oscar Niemeyer, fazendo várias críticas em relação ao Oscar Niemeyer. Mas uma coisa que eu não posso negar aqui é que o modernismo trouxe muito avanço, tanto para o país, tanto para a nação brasileira, tanto para o próprio Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte temos várias evidências modernistas, principalmente quando se fala em relação ao conjunto arquitetônico da Pampulha. A Igrejinha da Pampulha, o Museu de Arte, né? O Cassino, a Casa do Baile, né? A própria Lagoa da Pampulha, que tem aquelas curvas ali, uma geometria não tão bem delineada, mas ao mesmo tempo muito bonita. De fato trouxe muito avanço, principalmente dentro do governo ali de JK. Né? JK veio ali, construiu, dentro do governo dele, teve a construção do conjunto IAPI, o próprio conjunto JK, lá perto da Praça Raul Soares. Tudo isso trouxe bastante avanço, principalmente para a população belo-horizontina, né? Quando vieram esses conjuntos abrigando várias pessoas dentro de um único espaço, e são conjuntos aí que até hoje são muito bem conhecidos, são muito bem falados. Trouxe muito desenvolvimento, trouxe dívida? Trouxe, mas trouxe muito desenvolvimento. E principalmente quando a gente fala aí sobre turismo, né? A cidade de Belo Horizonte chama bastante atenção de turistas, principalmente por conta desse estilo de arte. Eu tenho muitas críticas a fazer sobre o modernismo, né? Mas a gente não pode negar que trouxe muito avanço. Pois muito bem, vamos lá sem muita enrolação, vamos ler esta obra aí, que tem um pouco mais de 110 páginas. Vamos tentar analisar todos os detalhes desta obra aqui. Primeiramente, mostra que o edifício Niemeyer, localizado na Praça da Liberdade. O edifício Niemeyer está ali em meio a vários outros edifícios de estilo clássico, neoclássico, né? Que carregam ali um pouco do barroco, um pouco do neogótico. São edifícios que possuem uma outra arquitetura, de outra época. Então o edifício Niemeyer ele veio meio que para quebrantar tudo isso daí. Tá? Unido ali, biblioteca pública, poderia falar até mesmo do Xodó, que já está ali desde os anos 70, né? Tudo isso veio para quebrantar, eles não seguiram um conceito único. Eu tenho uma crítica muito forte em relação a isso, vocês sabem muito bem, mas eu não posso deixar de falar que é uma coisa muito bonita. Tá? O que o Oscar Niemeyer planejou ali, e o que os engenheiros conseguiram fazer é uma coisa muito bonita. O edifício Niemeyer ele tem uma tradição muito grande, tanto que os moradores ali desse edifício, eles fazem questão de jamais abandonar. Tá? Eles jamais vão abandonar as casas, né, as moradias que eles têm ali, até porque eles carregam uma tradição e tem um valor muito grande. Né? De fato, o morador, a pessoa que mora ali no edifício Niemeyer, né, se ela quiser um dia vender a sua habitação para alguém, ela pode e vai conseguir adquirir muito dinheiro, porque carrega uma tradição muito grande. Mas vamos lá. Abrindo o livro aqui, nós já damos de cara com as estátuas, né, de Carlos Drummond de Andrade, olha aí, e de Pedro Nava, né, que eram amigos, se eu não me engano, os dois moravam ali na região da Floresta, dentro de Belo Horizonte. E Carlos Drummond de Andrade era um baita escritor, né? Vamos abrir aqui sobre o autor, Epaminondas Bittencourt. Engenheiro eletricista, pós-graduado em gestão da qualidade, mestre em administração na UFMG,
mestre em Administração Financeira pelas Universidades Barcelona, Alicante, Carlos III, Espanha, fotógrafo com publicações no Brasil e em Portugal. Autor de papers e ensaios relacionados à cultura como ativo para o desenvolvimento social e econômico. Autor de trabalhos no domínio da comunicação, da responsabilidade social corporativa e da mídia impressa. Livros publicados: A Tragédia de Mariana, O Repentista e O Milongueiro, Civilização e Barbárie. Cemitério do Bonfim, 120 anos, uma obra de arte. O Queijo do Reino, O Sonho de Voar é o Sonho do Paladar. A Sedição de Vila Rica e o Nascimento de Minas Gerais. Eles falam aqui mais sobre o currículo, né, do autor. Esta obra foi escrita e editada pelo pesquisador Epaminondas Bittencourt. As fotos presentes na obra são de responsabilidade do autor. Então tem aqui, texto e fotografias, Epaminondas Bittencourt. Edição, Epaminondas Bittencourt, FCS APPA. Revisão, Maria Fernanda Gonçalves Moreira, Marcos Vinícius Borges. Projeto gráfico, Gladstone Costa. Produção gráfica, Formato. Capa, Edifício Niemeyer, Praça da Liberdade, Belo Horizonte, foto do autor. Guarda inicial, esculturas dos modernistas Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, na Rua Goiás, em Belo Horizonte, foto do autor. Guarda final, Biblioteca Luiz de Bessa, Belo Horizonte, foto do autor. Quarta capa, estudantes em visita à exposição O Percurso Modernista no Palácio das Artes, foto do autor. E aí tem os dados internacionais da catalogação na publicação CIP, Câmara Brasileira do Livro SP Brasil. Bittencourt Neto, Epaminondas, A Vanguarda, O Percurso Modernista, Epaminondas Bittencourt Neto. Primeira edição, Nova Lima, Minas Gerais, edição do autor, 2022. Vamos lá. Já de cara tem uma foto aqui do Museu do Ouro em Sabará, antiga casa de fundição do ouro, de 1734. Museu SPHAN, 1940, e foto do autor. Olha só que bacana, olha. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar tão bem, mas as fotos aqui estão bem grandinhas, né? Para vocês conseguirem ter uma noção, mais ou menos. Olha aí. Um grupo de intelectuais apresentou ao Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, a FUNEMP, um projeto de financiamento destinado à realização de ações culturais em comemoração ao centenário da Semana da Arte Moderna, realizada em São Paulo em fevereiro de 1922. O Centro de Apoio das Promotorias de Justiça e de Proteção ao Patrimônio Cultural recebeu o documento com entusiasmo percebido também pelo Grupo Gestor Fundo, que o aprovou à unanimidade. A Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, se encarregou da realização dos eventos, cujo principal escopo é o resgate e divulgação do patrimônio cultural construído em Minas Gerais por mulheres e homens modernistas que romperam o academicismo vigente até o início do século passado para expressar a liberdade subjetiva que compõe a criação e a rica cultura popular. O desafio é compreender, por meio da literatura e das artes, as características que nos unem como povo para além da língua, do barroco, da culinária, das aldeias, das serras e gentes, ou seja, na perspectiva livre, crítica e poética do modernista Carlos Drummond de Andrade, para citar apenas um. Então, nosso modo de vida multicultural captado por mestres desse tempo tem sido objeto de mostras, apresentações, exposição documental, debates que permitem ao público visualizar as expressões de identidade do povo mineiro e brasileiro. O tempo urge o resgate da altivez abalada pela peste e desprestígio das artes e cultura, daí os parabéns aos realizadores de sucesso. Jarba Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, e Jackson Rafael Campomise, Presidente do Fundo Especial do Ministério Público, FUNEMP. O fim do século XIX foi marcado por profundas mudanças na vida social, econômica e nas paisagens das grandes cidades. A segunda fase da Revolução Industrial, que vai até meados de 1950, trouxe avanços tecnológicos significativos em inúmeras frentes. As invenções na ciência, na comunicação e a urbanização do país moldaram uma nova forma de viver em sociedade. Nesse contexto, a arte do período também ganhou novos contornos, e uma profusão de correntes artísticas surgiram em diversas partes do planeta. De 1906, momento em que surge o fauvismo, até 1922, despontaram 16 novos pensamentos artísticos. A vanguarda cultural deste período, que questionou a maneira de se produzir arte em diferentes linguagens, que ultrapassou os limites do fazer artístico até então concebidos, delineou o movimento artístico mais fecundo na história da arte do século XX, o modernismo. No Brasil, o grande marco simbólico desta fase se deu com a Semana de Arte Moderna de 1922, momento onde a São Paulo urbanizada, descobria um Brasil profundo, complexo, os diversos Brasis que resistem e se reinventam. A celebração de seu centenário é uma rara oportunidade de se lançar um olhar sobre as influências, potências, limites e desdobramentos do movimento modernista a partir de uma perspectiva contemporânea. Para celebrar o centenário do movimento artístico,
que se desdobrou em inúmeras outras vanguardas, como o tropicalismo, a poesia concreta, o teatro-oficina e o cinema novo, e a mineiridade, a Fundação Clóvis Salgado se uniu à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, ao Ministério Público de Minas Gerais, à APPA, Arte e Cultura, a um conjunto de artistas e pensadores para difundir, debater, analisar e refletir sobre a participação de Minas Gerais no movimento. É com essa perspectiva que nasce o programa O Modernismo em Minas Gerais, que evoca os principais protagonistas do Estado, suas contribuições em nível nacional e as consequências do movimento nos mais variados domínios da cultura e das expressões artísticas. Essa inovadora parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Fundo Especial do Ministério Público, FUNEMP, inaugura um profícuo modelo de investimento cultural e viabiliza uma rica e diversa programação ao longo de 2022. Exposição, ciclos de debates, saraus modernistas, espetáculos musicais, mostra de cinema, a realização de uma longa-metragem documental, a criação de espetáculo da Companhia de Dança Palácio das Artes, com concertos sinfônicos com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e o Coral Lírico de Minas Gerais, espetáculos teatrais e publicações no Palácio das Artes e em plataformas digitais. O lançamento do livro A Vanguarda, o Percurso Modernista, de autoria do pesquisador Epaminondas Bittencourt, é fruto de sua pesquisa sobre o movimento modernista em Minas Gerais e no Brasil. A publicação recupera a história das vanguardas do modernismo, compreendendo desde o início do século XX até o fim da década de 50, e trata dos principais eventos relacionados às diversas estéticas, linguagens e modos do fazer artístico que marcaram o movimento. O modernismo, como trajetória histórica e cultural, é fonte rica e inesgotável. Deve ser vivenciado, revisitado, apreciado e preservado. Com o programa Modernismo em Minas Gerais, a Fundação Clóvis Salgado reafirma suas diretrizes institucionais, apresentando ao público não apenas um estudo retrospectivo, mas uma análise do modernismo mineiro concebida em uma perspectiva multidisciplinar, histórica e crítica. Com uma curadoria atenta por meio da Comissão Curatorial e de Coordenação, pretendemos desvelar e aprofundar reflexões, reconstruindo a partir do moderno, que é parte essencial de nossas identidades contemporâneas. Para sermos modernos, hoje cabe a nós enfrentarmos os inúmeros desafios da contemporaneidade, como garantir a inclusão, a diversidade, o engajamento social e as perspectivas ética e histórica para a composição da nossa identidade tão rica e múltipla. Fundação Clóvis Salgado. Apesar da permanência da diferenciação relativa aos valores de formação cultural nas mais diversas estruturas sociais, a metrópole urbana industrial é o local que sanciona o texto, o significado, o reconhecimento e a progressão do trabalho industrializado na expressão artística. Expressão difundida na cidade industrial como ponto de atração das massas amorfas, espaço social de construção de grandes contradições que se torna um fermento para a expressão cultural modernista, na qual é explorado o sentimento de alienação do ser humano nas relações com semelhantes, visto como fruto das novas relações sociais decorrentes da nova sociedade industrial. Contradições que alimentam a expressão modernista nos mais diversos conglomerados urbanos como Paris, Berlim, Dresden, Munique, Nova York, Londres, São Petersburgo e cidades em processo de industrialização dos diversos continentes que, na expansão do capital industrial da Belle Époque, transição do século XIX para XX, atinge Montevidéu, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Belo Horizonte, dentre outras metrópoles na América Latina. Em meio às assimetrias e aos conflitos na reprodução da economia industrial, ocorre a concentração das mais diversas tendências, grupos promotores da difusão das produções artísticas culturais denominados como vanguardas, que expressam conceitos publicamente em um processo de constante transformação. O modernismo associado a vanguardistas é um processo de rompimento com o passado no domínio cultural, passado visto como o imediatamente anterior. Primeiro, a vanguarda. A vanguarda, que se apresenta nas últimas décadas do século XIX, foi formada por grupos humanos organizados com o objetivo de conquistar maior domínio sobre as produções culturais nas trocas com o meio social representado pelo mercado e pelas instituições formais. Estamos falando de um campo intelectual e artístico com relações conflituosas com o campo político e econômico no domínio do mercado dos bens simbólicos na história da vida intelectual e artística europeia. Os artistas intelectuais buscam legislar na esfera cultural um sistema autônomo de produção cultural que venha possibilitar processos decisórios com as consequentes transformações no decorrer do tempo. Bourdieu, 2005. Bourdieu, P. A Economia das Trocas Simbólicas, São Paulo, Perspectiva, 2005. Vanguarda identificada no domínio cultural com o artista como protagonista na busca pela antecipação do futuro ou agente da construção de novas perspectivas nas relações sociais, da abertura para compromissos diferenciados no universo institucional dos previamente estabelecidos. Na sociedade industrial, a vanguarda se encontra em sintonia com o contínuo progresso tecnológico em uma relação de mão dupla de constante transformação no domínio das artes que contribuiria para as transformações sociais de forma mais ampla. A essência do modernismo, como compreendia Bertolt Brecht, Bertold Brecht, e outros manifestantes culturais,
A tecnologia propiciava as mudanças na expressão artística, criando oportunidades até então desconhecidas. A tecnologia pode ser situada como ponto de intersecção de dois conceitos ou de modernidade que abrange todas as épocas de modo sucessivo, como o porvir iluminista do século XVIII, no século XVIII, ou o realismo predominante ao final do século XIX, que no avanço industrial sofre questionamentos por parte de movimentos intelectuais que são englobados no termo modernismo na modernidade industrial. Os futuristas e os movimentos organizados em torno do mundo do trabalho na sociedade industrial, em franco crescimento no início do século XX, se alimentam de pontos comuns em instituições consagradas, como partidos políticos e sindicatos, embora distantes dos movimentos culturais em franca organização. Os brados do futurismo, no movimento cultural, expressos nas bandeiras de libertação dos indivíduos, tocam um ponto comum com o discurso disciplinado das organizações sociais no mundo do trabalho. O da liberdade associada à derrubada da estrutura cultural até então vigente. No conteúdo do discurso futurista, a destruição da tradição estava potencializada no novo modo de vida urbana industrial. A cidade moderna, em que se destaca a máquina industrial, a construção pesada, os avanços na engenharia, a consagração da criatividade, a observação acurada dos conflitos sociais e a busca por conhecer o inconsciente humano em profundidade. Aí tem aqui, pessoal, eu não sei se eu já posso falar, tem aqui uma foto da estação ferroviária Zurique, na Suíça. E aí o autor coloca aqui a legenda, né? Dentre as principais cidades que aglutinou intelectuais, vanguardistas culturais, movimentos como o dadaísmo e inovações nas ciências naturais no âmbito modernista, como a revolução da teoria da relatividade. E é uma foto do próprio autor, olha só que bacana, né? Bonito, né? Vamos continuar lendo aqui. E no domínio artístico, a ruptura com a tradição da academia e o reconhecimento das obras culturais, não importando qualquer julgamento sobre suas diferenças como padrão constituído na academia. O futurista é o semeador e cultivador do moderno. A maior articulação construída pelos artistas em torno da produção e divulgação de suas obras foi ampliada na direção do maior questionamento aos estratos sociais vigentes que, por sua vez, interferiam no universo da produção artística e cultural. Williams, 2007, Williams R., Política do Modernismo, São Paulo, Unesp, 2007, Unesp. Williams postula sobre a dificuldade de promover uma distinção simples entre o modernismo, enquanto movimento, e a vanguarda. Uma melhor aproximação consiste em identificar o modernismo como produto de artistas e escritores alternativos e inovadores, sendo a vanguarda oriunda dos conflitos com a ordem social e cultural constituída. Visto dessa forma, a vanguarda se constitui como um conjunto de militantes abraçando uma perspectiva futura que seria uma nova ordem libertária para a humanidade, ou pode ser observada nas rupturas individuais promovidas que abrem a possibilidade para a exploração de novas tendências, como na literatura, com os escritos de Baudelaire, acho que é isso, não sei, Baudelaire, Baudelaire, sei lá, Baudelaire, Verlaine, acho que é isso, Verlaine, e Mallarmé, Mallarmé, e acento agudo no E, que contribuíram para o surgimento de movimentos coletivos identificados no simbolismo e no romanismo, que buscava recuperar na expressão a tradição latina. Movimentos que na atuação da vanguarda conduzem a identificação com postulados ou expressões de identidades ao público, nomeados como futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e outros de acordo com ideais diferenciados. Cada movimento se expressa por intermédio de um manifesto, um texto político-filosófico, o que se reveste de proclamação destinada ao público numa linguagem que visa chamar atenção para o movimento como expressão teórica compartilhada no contexto com a audiência pública. Teles 2002. Teles M.G. Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, Rio de Janeiro, José Olímpio 2022. O arquiteto tcheco Adolf Loos, L-O-O-S, desenvolve a Raumplan, R-A-U-M-P-L-A-N, incentivando o uso dos novos materiais na construção civil e a separação dos diversos espaços a serem utilizados com funções diferenciadas nas residências. No seio do movimento futurista são presentes, entre outras, as manifestações de destruição da ordem capitalista e sua substituição por uma nova ordem socialista. No mesmo período, na Rússia, o movimento futurista incorporava pintores que eram poetas e escritores que eram artistas plásticos e das artes cênicas, artes integradas na visão de artistas como Klebnikov, Kamiensky, Burliuk,
Mayakovsky, outros que em dezembro de 1913 saíram por todo o país no Expresso do Futurismo, percorrendo as grandes cidades e se apresentando ao público em Odessa, Kiev, Saratov, Moscou, Minsk, Tiflis, etc. Recebiam rosas, vaias, recitavam poemas, apresentavam os mais diversos espetáculos em teatros e praças públicas. Em 1912, o manifesto Bofetada no Gosto Público foi publicado em Moscou, exigindo respeito aos direitos dos poetas de utilizar novos termos nos vocabulários que constituiriam a palavra autônoma. Por todo o mundo, o termo futurismo, o ideário futurista original de 1909, foi sendo divulgado e sofreu transformações em meio a condições sociais particulares, chegando a ser identificado como um movimento fascista na Itália nos anos 1920. No Brasil, o manifesto futurista foi de início apresentado no jornal A Notícia, na Bahia, e no jornal A República, no Rio Grande do Norte, no mesmo ano em que foi publicado na Europa. Na Argentina e em Honduras, saiu na imprensa também no mesmo ano. As diversas correntes estéticas culturais acomodadas no movimento modernista passaram à promoção de ordens discursivas comuns sobre as condições de vida e existência nas grandes cidades povoadas, pelo novo proletariado e pelos empreendedores e líderes das corporações industriais. A instabilidade na produção industrial, envolvendo os mundos separados do capital e do trabalho, foi acirrada com a crise da prosperidade vitoriana nas últimas décadas do século XIX, no ciclo das ferrovias da máquina a vapor, o que conduz ao surgimento da primeira globalização centrada no aço como principal insumo da produção industrial e de construções no tecido urbano. O surgimento das grandes empresas, cartéis, da expansão dos monopólios e oligopólios, os avanços na engenharia, na química, na indústria de armamentos, a concentração do crédito bancário e financeiro alimentam o conteúdo nas expressões das correntes literárias e artísticas de forma geral, em meio ao surgimento das lojas de departamentos e ao crescimento das burocracias estatais. É o período de crescimento do turismo de entretenimento e da movimentação das vanguardas culturais em diferentes contextos sociais das grandes cidades urbanas. Trata-se de um contexto de colonialismo e recrudescimento do nacionalismo dos novos grandes empreendedores como Carnegie, Nobel, Siemens, Krupp, Bosch, Edison e sob a liderança das economias industriais americana, alemã, inglesa e francesa que disputavam mercados em todos os continentes com suas empresas industriais. A revolução no conhecimento em todas as disciplinas no início do século XX resultou na física no desenvolvimento da estrutura atômica com Max Planck, na compreensão das ondas elétricas com Heinrich Hertz, nas leis da termodinâmica e da teoria da relatividade. Nos cafés de Viena, Berlim, Zurique e Budapeste, artistas, cientistas, emigrados e exilados construíam pontes de contatos públicos que eram extensão do domínio acadêmico, de associações profissionais, de ateliês e oficinas práticas, onde o conhecimento era compartilhado e trabalhos artísticos publicados. No ambiente vienense, Sigmund Freud, na entrada do século XX, editou a interpretação dos sonhos, fato gerador de grande polêmica, explicitando uma teoria que integrava a natureza humana ao inconsciente, a repressão, a sexualidade infantil, ao complexo de Édipo e versava sobre a divisão tripartite da mente. Postulados que deram origem à Sociedade Psicanalítica de Viena, reconhecida e atacada no espaço público intelectual da cidade, onde eram gerados os debates conflitantes envolvendo as ideologias associadas ao pan-germanismo, ao marxismo e ao zionismo. Na década seguinte, os respectivos movimentos estariam fundamentando os grandes conflitos mundiais em torno do nazismo, do fascismo, do liberalismo e do socialismo. Na Paris do poeta simbolista Mallarmé, cujo movimento literário remonta a 1885 e é dirigido na expressão por meio da abstração de Lautrec, chegava vindo de Barcelona o pintor Pablo Picasso. Na cidade do Cabaré, Moulin Rouge, viviam Isadora Duncan, Guilherme Apollinaire, dentre muitos outros intelectuais que recebiam Picasso nos grupos artísticos em plena atividade. Para o espanhol, já vivendo em Paris, a pintura deveria significar uma soma de destruições e um renascer constante. O vanguardista chegado da Barcelona modernista revolucionou a pintura com a obra Les Demoiselles d'Avignon, não sei como é que se pronuncia isso, em 1907, dando origem ao cubismo na pintura modernista. Na cidade fervilhante de expressões culturais, Picasso era acompanhado no ambiente inquieto por várias rupturas significativas, com destaque para a ruptura com o movimento impressionista consolidado no século anterior. Matisse, André Derain, acho que é André Derain, é assim, tá? Maurice Vlaminck e outros artistas e outros faziam parte da secessão, divisão, não é isso? Secessão parisiense, termo recorrente em outras metrópoles urbanas no universo do modernismo. O cubismo nos trabalhos de Picasso e Georges Braque tinham pontos comuns com a pintura de Cézanne, um impressionista que produziu inovações na perspectiva ao retratar paisagens. Watson, 2000, Watson P.
A Mente Moderna, Nova York, Perennial 2000. 5. Stein, G. Picasso, Belo Horizonte, Ainé, 2016. Watson relaciona a abstração do cubismo à herança adquirida do impressionismo, na proposição de novas formas como as desenvolvidas por Cézanne e a um conjunto de mudanças na ciência. Telles 2022 faz referência ao universo comum compartilhado por pintores, escritores e poetas e que levou o termo cubismo, associado inicialmente à pintura, a se deslocar para a poesia, que tinha como principais características uma linguagem caótica, centrada no humor e desconfigurada da realidade. Mudanças na ciência, como a busca constante por identificar os aspectos mais profundos da realidade, bem sintetizado nas proposições feitas por Einstein na teoria da relatividade, agregaram as rupturas publicadas por Darwin, Freud, Nietzsche e Henri Bergson. Gertrude Stein, 2016, Stein, não sei, 2016, diz... eu errei aqui. Stein, G. Picasso, Belo Horizonte, Ainé, 2016. Essa é a nota de rodapé que está aqui. Diz que o cubismo começou com paisagens, mas então Picasso, de modo inevitável e imediato, começou a tentar usar a ideia que tinha para representar pessoas. Os primeiros quadros cubistas de Picasso foram paisagens, depois natureza morta, mas sempre soube que as pessoas eram o que mais lhe interessava. Assim, a cabeça, o rosto e o corpo humano é tudo que existe para Picasso. Na transversalidade com a literatura, o cubismo unifica Blaise Cendrars, não sei o que é isso, Blaise Cendrars, B-L-A-I-S-E, espaço C-E-N-D-R-A-R-S, Apollinaire, A-P-O-L-L-I-N-A-I-R-E, e Jean Cocteau, C-O-C-T-E-A-U, gerando influência no Brasil no trabalho literário poético de Ronald de Carvalho, que com Fernando Pessoa e Luiz de Montalvão funda a revista Orfeu, numa parceria luso-brasileira em 1915. Uma trajetória semelhante é seguida por Matisse no movimento identificado como fauvismo, que, influenciado pela arte de Paul Gauguin nos cenários do Tahiti, se torna caracterizada por uma nova estética na composição das cores, bem acentuada, transmitindo uma explosão de energia e certa confusão típica do movimento browniano e da teoria quântica na revolução científica em curso. A Demoiselles, do modernismo de Picasso, e o retrato com risca verde da senhora Matisse significaram a ruptura com o realismo até então característico na pintura via a utilização de traços de inspiração africana na expressão. Um ataque franco e direto da expressão modernista, promotora de escândalos na audiência pública, ao romper com a ordem discursiva até então predominante. Gauguin exerceu grande influência sobre os fauvistas, simbolistas e expressionistas. Seus traços nas cores da pintura são originários da participação no movimento impressionista nas últimas décadas do século XIX, em que teve como principais fontes de inspiração os pintores Camille Pissarro e Edgar Degas. A boa relação com Van Gogh deu a ele a oportunidade de pintar um retrato do pintor holandês. Telas como Lavadeira em Pont-Aven, de 1886, fazem parte de sua produção no movimento impressionista, ressaltando elementos da natureza como a água e as nuvens, distantes do cenário urbano. Nessa linha, o movimento impressionista na pintura surgido na França e tendo a participação de Degas, Edouard Manet, Claude Monet e Auguste Renoir, não sei, R-E-N-O-I-R, inspirou correntes modernistas no correr do século XX. Dentre os escândalos modernistas, a obra Salomé, produzida e apresentada por Richard Strauss e baseada na concepção da Salomé de Oscar Wilde, referenciada na teoria freudiana da psicopatia sexual no inconsciente, gerou aplausos e distúrbios. Distúrbios em Dresden, sucesso em outras cidades na Alemanha e barrada em Nova York e Chicago, como causadora de distúrbios por modernistas em diversos grandes centros da sociedade industrial. O próprio Oscar Wilde foi proibido antes disso de produzir Salomé em Londres. Em Munique, na Alemanha, em meio ao ambiente social em que se proliferavam manifestações literárias e culturais diversas, ao lado do avanço nas ciências naturais, no domínio científico, a expressão do teor abstrato na pintura adquiriu maior projeção. No contexto da rápida evolução da sociedade industrial alemã, nas 2 primeiras décadas do século XX, a abstração identificada como expressão de múltiplos significados na obra artística passa a fazer parte de todo o domínio cultural, incluindo a literatura, a arquitetura e as artes cênicas. Dado o cenário social alemão conturbado, o movimento da nova geração, denominado expressionista, se notabilizou pela oposição à política dominante do período, mas também porque o expressionismo entre as correntes vanguardistas foi a que estabeleceu relações com o passado nas culturas bizantina, romana e outras africanas e latino-americanas. Schwartz, 2013. Schwartz, J. Almanac, O Cavaleiro Azul, São Paulo, EDUSP, 2013.
Essa nova geração foi influenciada pelos trabalhos de Gauguin, Matisse, Van Gogh e Edvard Munch, buscando contemplar o domínio interno humano e se contrapondo às diretrizes de organização industrial e expansão no sistema social. Na sociedade alemã, dois grandes grupos expressionistas tiveram destaque. O Die Bruck, formado em Dresden em 1905, que se definia como portador de uma ideologia centrada na evolução, no qual a juventude tinha a perspectiva de lutar pela liberdade individual e dos movimentos culturais em oposição às forças conservadoras dominantes, e o Der Blaue Reiter, D-E-R, espaço B-L-A-U-E, espaço R-E-I-T-E-R, que produziu o almanaque em Munique, contendo expressões e trabalhos de Kandinsky, Franz Marc e Emil Nolder. O grupo organizou exposições em Munique e Paris em 1911 e 1912. Em Dresden, o Die Bruck construiu um ambiente de trabalho e de produção cultural coletiva, de formação de artistas, tendo à sua frente Ernest Kirchner, Karl Rottluff e Erich Heckel. Há que se destacar ainda o grupo Der Neue Club, D-E-R, espaço N-E-U-E, espaço Clube, de Berlim, que em 1912 divulga a poesia expressionista em solo alemão. Telles 2022 situa o expressionismo como ato de exprimir uma impressão interior, o impulso de uma intuição que ordena os elementos, forma e conteúdo. Movimento vanguardista na Alemanha, que no período áureo se estende de 1910 até o surgimento do nazismo na década de 1930, meus amigos. A arte do manifesto expressionista de Jacob com K, Van Rodis, H-O-D-D-I-S, de 1911, é definida como expressão da personalidade e não uma ação livre de talentos relacionados à inteligência, habilidade ou mesmo força de vontade. Kandinsky e Franz Marc, em 1912, afirmaram no manifesto Os Selvagens, escrito na Alemanha, que brigavam como selvagens na luta por uma nova arte que significa novas ideias, que matam melhor que o aço e quebra o que era considerado inquebrável. Telles 2022, página 197. A intenção de promover a associação de artistas nos vários domínios das artes, da pintura, das artes cênicas, da literatura, da escultura, da música, das artes plásticas, no geral, ampliou a atuação dos grupos do expressionismo, ao mesmo tempo em que provocou cisões ou secessão dos grupos organizados inicialmente. Na organização inicial em Munique, é preciso ressaltar o papel de Kandinsky no movimento expressionista, na aglutinação de trabalhos diferenciados, na dedicação à formação e qualificação do trabalho acadêmico, que contribuíram para situar a cidade um centro de expressão da arte moderna no continente europeu. O russo Kandinsky produziu no ambiente cultural um conceito sobre a teoria da arte, avançando no domínio da abstração a imaginar que a arte não prescinde dos contornos objetivos, mas pode ser resultante de novas criações nos tons e nas cores, gerando influência na expressão modernista. A produção do autor é identificada em uma linha paralela com a revolução científica, notavelmente no domínio da física, que gerou uma nova compreensão das relações do homem com o universo. A ampla trajetória cultural de Kandinsky, da educação artística familiar à conclusão do curso de Direito e Economia Política na Universidade de Moscou, os constantes deslocamentos pelos centros urbanos das artes e a participação do movimento de secessão cultural de Munique em 1892, até a entrada na Bauhaus na década de 1920, como professor e pesquisador na Alemanha de Weimar, reafirmaram a alcunha de idealizador da pintura abstrata no movimento expressionista e na arte modernista. A preocupação do artista com a expressão subjetiva na composição pode ser observada em uma de suas obras que influenciou a pintura e o mundo cultural no livro Do Espiritual, nas Artes, publicado em 1910. Uma visão conceitual que o autor aprofunda no decorrer do tempo de pesquisa relacionando o conteúdo enquanto elemento essencial e destinando à forma o papel de corresponder ao conteúdo que é definido como a soma dos elementos organizados para se atingir uma necessidade interior. Essa interioridade exclui, em consequência, a pura expressão artística representada pelo realismo e pelo construtivismo, devido à primazia que destinam ao viés puramente objetivo. Ao apurar a relação entre a arte e a técnica, a forma e o conteúdo, o autor estabelece que a forma não pode ser indiferente ao conteúdo, o que é uma contribuição sobretudo para a arquitetura no seio do movimento modernista e as discussões e projetos desenvolvidos sobre o caráter funcional das edificações. Ou seja, na visão de Kandinsky, o prático útil, a função, se refere tanto à vida interior quanto à vida exterior do homem, que por sua vez agem em conjunto sobre a consciência do homem. Ao eclodir a Primeira Guerra Mundial, Kandinsky volta a viver em Moscou e posteriormente assume funções relevantes no aparelho estatal, tendo a oportunidade de trabalhar na instalação de 2 dezenas de museus no país, assumindo ainda a cátedra da História da Arte na Universidade de Moscou.
Também em Viena, na Áustria, na transição entre os séculos XIX e XX, no momento da publicação de A Interpretação dos Sonhos por Freud, ocorre um movimento de secessão no universo das artes. Entre os participantes de grande destaque estavam o pintor Gustav Klimt, caracterizado como artista do feminino, o que acompanha toda a sua produção. Apresenta então sua obra Filosofia, produzida pela Universidade de Viena, e seus trabalhos na Exposição Universal de Paris em 1900, quando recebe uma medalha de ouro. Klimt e Freud viveram os mesmos obstáculos quanto ao reconhecimento por seus trabalhos na sociedade vienense. Foram ambos inicialmente rechaçados pelas associações liberais, pelo ambiente antissemita e pelas organizações profissionais da então estrutura social que repudiavam seus trabalhos apresentados. No ambiente social e político vienense, Klimt com K, tá pessoal? K-L-I-M-T. Klimt é uma boa demonstração da rejeição da psicanálise, enquanto a análise mais profunda do próprio eu, que produzia transformações nos intelectuais da nova geração. A expressão da nova geração no domínio artístico pode ser compreendida como a busca de nova orientação para as artes plásticas. Nas grandes obras realizadas em Viena, celebrando a consagração da política liberal, o pintor ocupa papel de destaque com trabalhos realizados nos monumentos públicos e nas instituições estatais. Nas obras havia uma expressão discursiva contrária ao desgaste da política austríaca e defesa da liberdade da expressão artística e cultural. Um amplo movimento construído que incorpora dos vários domínios da cultura os escritores Hofmannsthal e Arthur Schnitzler, provocando a formação de um espaço público local como centro de refúgio da tradição consagrada na academia e nos museus. A Casa da Secessão, local de encontro, era inspirada em um templo pagão vislumbrado como santuário das artes, inovando com paredes móveis e com a mensagem na entrada: a cada época a sua arte, a arte a sua liberdade. Nesse sentido, o cenário representado por Klimt e outros constituiu a expressão modernista ampla, multifacetada no domínio cultural, que na pintura provocou uma ruptura estética. Nessa nova fase, o pintor sobre a influência de Nietzsche e de Schopenhauer na crise da racionalidade vienense. A arte de Klimt, ao retratar o nu, o pelado feminino, utiliza a simbologia clássica, fortalecendo a linguagem freudiana do inconsciente e sugerindo o sensualismo da feminilidade. A tela de Klimt, Judith I, de 1901, expressa no contexto visões da iconografia feminina associada aos impulsos da sexualidade e da sedução. Tela seguida por outras de grande exposição no universo da pintura, como O Beijo e o retrato de Adele Bloch-Bauer, que retrata as relações sociais no ambiente vienense numa incursão feita pelo movimento modernista. Na expressão modernista vienense, é perceptível uma semelhança contextual com a Paris remodelada nas obras de Haussmann, com a transformação vienense dirigida pela burguesia liberal, que abriu o espaço para as crescentes tensões entre os valores aristocráticos tradicionais e novos preceitos relacionados à ética e à moral conduzidas pelas expressões artísticas e culturais. Situação em que se fez presente a pintura de Oskar Kokoschka, oriundos do subúrbio vienense, com diferenciado conteúdo expressionista do movimento da secessão modernista. A cor, a forma, o autorretrato dos pintores em profusão estavam voltados para um universo subjetivo em que ao artista é dado o papel de conceber o mundo ao redor e não apenas formar uma representação da realidade do próprio mundo. O modernismo no expressionismo, ou seja, no Die Brücke, no integrante Kirchner, ou na abstração de Kandinsky em Munique, seguindo trajetórias de rupturas iniciadas por Van Gogh, Edvard Munch e Gauguin. Munch, um norueguês, que dizia publicamente que a natureza não é só o que é visto pelos olhos, mas também inclui as imagens do interior da alma. Influenciado pelos dramaturgos escandinavos, Strindberg e Ibsen, o pintor da angústia, por mais que buscasse na vida cotidiana se afastar do centro urbano industrial em crescente expansão, refletiu na paleta, como os outros das diferentes escolas da pintura modernista, a satisfação por identificar a ausência de limites para o potencial criador da mente humana, demonstrado nos grandes avanços da ciência e da tecnologia em movimento, ao lado do incômodo decorrente das profundas transformações sociais nas relações humanas em curso. O subjetivismo se tornou uma via crucial na expressão artística, provocando um distanciamento da revolta impressionista anterior. Um processo evolutivo, como na ruptura anterior com o realismo consagrado pela Academia das Artes. Em meio aos grandes conflitos sociais nas primeiras décadas do século XX, Mondrian expressava que na arquitetura, ao construir as grandes cidades do universo, das conquistas da ciência e da tecnologia, o ser humano tinha ultrapassado a natureza e por isso a pintura deveria alcançar os avanços científicos. Watson 2000. Dessa forma, no domínio modernista, a pintura foi revolucionária e conflituosa expressão artística. Presenciou o grande número de escolas no seio das artes em um processo de contínua destruição criativa que atinge o
máximo da introspecção no dadaísmo e no surrealismo de Miró e Salvador Dalí, cujo manifesto de constituição foi expresso por André Breton como a arte que retrata o psiquismo, não se sujeitando a qualquer controle racional ou a qualquer padrão estético-moral. Miró, não sei, M-I-R-O, acento agudo no O, teve a influência inicial no cubismo e nos desenhos e gravuras de origem japonesa. Na Paris dos anos 1920, esteve próximo de Breton e Louis Aragon, quando inicia a ascensão da pintura modernista e define o surrealismo como agente libertador do inconsciente que potencializa o desejo fortalecendo o poder das artes. O pintor, sem muito espaço no universo artístico europeu, no transcurso da Segunda Guerra Mundial, recebe grande reconhecimento nos Estados Unidos, via a iniciativa do cônsul brasileiro em Barcelona, o poeta João Cabral de Melo Neto, que fez a pintura surrealista de Miró chegar a Nova York, com a própria mudança do pintor para a cidade. A essência da pintura de Miró era a cor, na qual o artista vinculava a transversalidade entre a pintura, a música e a poesia. O dadaísmo teve como centro a cidade de Zurique, que em 1916 e foi um movimento associado à destruição da expressão literária nas artes, o que no domínio ideológico estava relacionado ao repúdio às ordens discursivas consagradas, vistas como promotoras e incentivadoras da guerra em curso. Aí tem uma fotografia aqui, pessoal, ó. Retrato de Adele Bauer, do pintor Gustav Klimt, na modernidade vienense na transição do século XIX para o século XX. Foto de reprodução do autor. O brilho aqui do ring light vai atrapalhar um pouco. Aí, ó. Mas dá pra ver um pouco aí, né?